Olá, seja bem-vindo à nossa aula número 3 aqui do curso gratuito Leitura e Interpretação de Projetos Elétricos. Nessa aula aqui nós vamos falar sobre interruptor intermediário. Se você não viu ainda a aula 2 e a aula 1, tranquilo, assiste aqui até o final, mas não deixe de conferir depois a aula 1 e 2 que fazem parte aqui desse curso gratuito que nós estamos trazendo para você. Lá nas aulas passadas eu falei sobre interruptor simples e paralelo. Agora que a gente vai falar sobre o interruptor intermediário, tudo bem? Também vou trazer o esquema elétrico, o arranjo físico e também a representação em planta, a representação unifilar, tudo bem? Se você já veio das outras aulas, já coloca aqui nos comentários, né? Hashtag vou ler e interpretar projetos, ou coloca a frase aí que você quiser relacionada a esse tema. Vamos começar nosso conteúdo aqui então, e se é a primeira vez aqui, prazer, meu nome é Anderson Campos, seja bem-vindo à Escola de Elétrica. Aqui eu já estou trazendo o esquema elétrico do interruptor intermediário, né? Então nesse caso aqui o condutor neutro, a gente como sempre já leva ele direto para a lâmpada, ok? E o condutor fase eu mando ele para o meu primeiro interruptor paralelo. A primeira coisa que você tem que entender aqui é que o funcionamento do interruptor intermediário ele funciona em conjunto com dois paralelos. Então você imagina que eu tenho um corredor muito extenso. Na entrada desse corredor eu tenho o meu interruptor S1, que vai ser o primeiro paralelo. No meio dele eu vou ter o intermediário e no final eu vou ter o S3, vamos chamar assim, que seria o segundo paralelo. Então eu tenho dois paralelos e um intermediário. O intermediário fica no meio entre os dois paralelos, fisicamente falando. Imagina um corredor extenso. Como é que funciona a questão de funcionamento e esquema elétrico? Condutor fase vai no pino central do meu primeiro paralelo, vou chamar de S1, e aí os dois cabos que saem desse meu interruptor S1, os dois retornos, o retorno 1 e 2, eles vão ser ligados lá no meu intermediário, no meu SI, no meu interruptor intermediário. Fisicamente, o interruptor intermediário ele é diferente do paralelo. Então, quando você vai na loja comprar ou vai especificar em projeto, você tem que pensar que ele tem 4 pinos, 4 polos. É diferente do paralelo que tem 3 e é diferente do simples que tem 2. Tá? Interruptor simples, 2 polos. Interruptor paralelo, 3. E o intermediário, 4. Esse intermediário ele vai receber 2 retornos vindo do primeiro paralelo e ele vai ter 2 retornos saindo e indo lá para o segundo paralelo, que seria o nosso terceiro interruptor, que é o segundo paralelo. Então ele vai receber esses 2 retornos e o pino central é o que vai retornar realmente para a lâmpada. Então esse aqui é o esquema de ligação. Você pode pegar aqui qualquer trecho desse, né, e simular funcionamento. Bom, o que acontece se eu apertar o meu S1? O que acontece se eu apertar o S2, que é o intermediário? O que acontece se eu apertar o S3, que é o segundo paralelo? Você vai ver que as chavinhas eles vão comutando e mudando por onde circula a corrente para fazer o acionamento. Qualquer ponto desse, do jeito que você está vendo esse esquema, qualquer alteração que eu fizer de liga e desliga vai funcionar a minha lâmpada, tá? E aí como é que é o arranjo físico, né? Agora vai bagunçar a cabeça aí de vocês um pouquinho. Mas basicamente eu tenho o condutor fase e neutro entrando aqui nesse eletroduto. Deixa eu só trazer um pouquinho mais para baixo para ficar melhor aí para você a visualização. Então o neutro, esse tracejado aqui, ele vai direto para o receptáculo da lâmpada, para a luminária. O neutro vai direto, como a gente já viu. Já o condutor fase, ele tem que ir para um primeiro interruptor paralelo. Se você olhar nessa imagem aqui, ó, essa linha contínua entra por esse eletroduto aqui, chegando no pino central do primeiro paralelo. E aí eu venho com 2 retornos, que são essas linhas tracejadas, né? Esses 2 retornos eles retornam passando pelo eletroduto, vindo. Aí eles vêm, ó, tá vendo essas 2 linhas tracejadas aqui, ó, passando por esse trecho de eletroduto? Eles vão chegar aqui no meu primeiro, no meu intermediário. Então eu tenho um interruptor intermediário com 4 polos. Então os 2 retornos que saem do primeiro paralelo, eles vêm até o meu intermediário. E aí essas 2 linhas tracejadas que você está vendo aqui são os 2 retornos, né, que saem do meu intermediário e vão lá até o segundo paralelo. Então eles chegam nos extremos, né? E aí o pino central ali, que é o terceiro
retorno, esse sim retorna realmente vindo aqui para a lâmpada. É um negocinho, né, meio complexo, talvez, eu não sei. Para quem está no início, comenta aqui se você está achando isso muito difícil ou se isso daqui você já domina, já tem anos aí de experiência, né? Mas coloca aqui, tá? Nos comentários, que eu quero muito saber. E aí eu tenho a representação unifilar, que é o que vai dar o entendimento, fixar o nosso entendimento aqui desse esquema de ligação dos interruptores, né? Então eu tenho a planta aqui, eu tenho o quadro de distribuição, no centro eu tenho o ponto de iluminação e eu tenho aqui 3 portas de acesso, né? Em cada porta eu tenho um interruptor. Nessa primeira eu tenho um SP, que é um interruptor paralelo. Nessa outra porta aqui eu tenho outro SP, que é outro paralelo. E nessa porta eu tenho o SI, que é o intermediário, né? Então lá do meu quadro, passando por esse eletroduto, eu tenho um condutor fase e neutro referente ao circuito 5. O neutro vem direto aqui no receptáculo do ponto de iluminação. A fase tem que ir para um primeiro interruptor paralelo. Se você olhar aqui nessa planta, esse interruptor aqui está com uma indicação de 3 retornos. Então não é nele, né? É nesse outro aqui, ó. A fase vem por aqui e segue para esse interruptor aqui, ó. Essa primeira simbologia de condutor fase. E aí chega a fase nele e saem 2 retornos, que são esses 2 risquinhos aqui pela metade. Esses 2 retornos vão passar por aqui e vir até o intermediário. Perceba que no intermediário eu tenho 4 retornos. 2 são que chegam, né? Esses 2 primeiros é o que chegam do primeiro paralelo, ok? Lembra do esquema aqui, ó. Chega a fase, sai 2 retornos indo até o intermediário e sai 2 retornos do intermediário para o segundo paralelo. Então, aqui no intermediário, esses 2 primeiros risquinhos são o que chegam desse paralelo aqui. E esses outros 2 é o que sai e vai lá para o segundo paralelo. Então esses 2 iniciais aqui, ó, esse e esse aqui, é o que vem do intermediário. E o terceiro pino central, ele sai e volta lá para a lâmpada. É meio complicadinho? É, mas se você pegar essa aula aqui, começar a analisar, pausa o vídeo, olha, analisa, volta e revê, até faz uma simulação você mesmo fazendo, você vai ver que depois que você fizer umas 2, 3 vezes, talvez as chances são que você vai memorizar isso daqui, depois você não vai errar mais. É meio que igual andar de bicicleta. Depois que você decorar isso daqui, você não esquece mais. Você tem esse esquema aqui, ó. Condutor fase chegando no paralelo, saem 2 retornos indo para o intermediário. Do intermediário saem 2 retornos indo para o segundo paralelo. E aí o terceiro pino retorna para a lâmpada, ok? Então na planta aqui, se você analisar, é exatamente a mesma coisa. Chegou a fase aqui, veio para esse paralelo, 2 retornos saem desse paralelo vindo até o intermediário, 2 que chegam, 2 que saem. Esses 2 que saem vão lá para o segundo paralelo. Esses 2 aqui da frente é os que chegam no paralelo e o terceiro é o que retorna para realmente ligar a lâmpada. Tá muito complexo? Analisa, faz análise pelo esquema elétrico. Não está entendendo muito bem o esquema elétrico? Analisa a planta aqui e talvez tente analisar o arranjo físico, né? Esse desenho aqui talvez poderia ser melhorado, eu trouxe de um livro, mas talvez a gente consiga ilustrar um pouquinho isso para você. Então essa aqui foi a aula sobre interruptores intermediários, né, que são em conjunto com paralelos, e a gente vai avançar, vai ter mais aulas aqui nesse curso de leitura e interpretação de projetos. Eu quero saber muito de você aqui nos comentários. Deu para entender? Eu consegui transmitir para você aqui a mensagem? Deu para entender? Lá ele, né? O pessoal vai brincar aí, vai zoar. Mas você conseguiu entender? Se tiver ficado dúvida, coloca nos comentários. Gostou desse conteúdo também? Coloca aqui nos comentários, deixa o seu like para ajudar o nosso canal, que é muito importante o seu feedback pra gente. E pô, se não se inscreveu, se inscreve, ativa as notificações para você receber tanto esse curso gratuito quanto outras aulas que nós vamos fazer aqui, e eu te vejo na próxima aula desse curso gratuito. Um grande abraço para você e vamos para a próxima aula.